Eu queria saber, Roberto Alves, como é que se diz eu te amo em Esperanto? Esperanto. Certo. Mi amas vim. Mi amas vim. E eu te detesto? Mi malamas vim. E você pode me emprestar algum dinheiro? Tu vi povas pruntidone mono almi. E você gostou da minha comida? Tu vi chates mian manjajon. Como se diz em Esperanto, você é um cretino. Vi estas malbonulo. Roberto Alves, me diz uma coisa aqui. O Esperanto foi criado aonde? Quantos anos tem o Esperanto? Qual foi o país? Certo. O Esperanto ele foi criado na Polônia pelo Dr. Zamenhof. Né? Em 2012, ele completou 150 anos do lançamento do primeiro livro. Esse livro foi lançado inicialmente para os russos, com o nome de Língua Internacional do Dr. Esperanto. Com o tempo, o pseudônimo Dr. Esperanto se tornou o nome da língua, Esperanto. Esperanto, na verdade, quer dizer aquele que tem esperança. Esse é o significado de Esperanto. E por que, então, aquele que tem esperança deu origem ao nome da língua? Por quê? Porque o Dr. Zamenhof, né, ele não quis usar o próprio nome, né, por questões políticas da época, né, havia muitos conflitos, né, então ele lançou o nome como Dr. Esperanto, o Doutor Esperançoso. Daí ficou Esperanto. Foi havendo uma redução, né, a Língua Internacional do Dr. Esperanto, aí esse nome reduziu-se para Esperanto. Existe alguma vila, uma vila que seja um pueblo que só fala Esperanto? Não, não há. O Esperanto ele foi criado para ser uma língua internacional, falada por todos os povos que desejam se comunicar, que desejam a paz. Esse é o motivo da criação do Esperanto. E qual é o país onde é mais falado o Esperanto? Ok. Na Alemanha. Na Alemanha nós sabemos que é o local que há mais esperantistas. Existe, Roberto Alves, existe no Brasil alguma faculdade, alguma universidade que tenha a cadeira de Esperanto? Aqui, por exemplo, na nossa Universidade Federal do Ceará, né, há um curso de extensão de Esperanto. 2 anos esse curso. No momento ele é coordenado pelo professor Leite Júnior, professor de literatura da UFC. E em outras universidades também há curso de Esperanto. Você se rotula a si mesmo de esperantista. Você fala o Esperanto? Exatamente. Eu falo Esperanto, estudo Esperanto, divulgo Esperanto. Mas você tem com quem falar aqui em Fortaleza? Temos. Aqui nós temos a nossa Associação Cearense de Esperanto e nos encontramos também, né, além da associação, aos sábados, na casa de José de Alencar, todo último sábado do mês, para conversarmos e divulgarmos o Esperanto. O Esperanto é uma mistura de línguas, é isso? Ou não corresponde à verdade essa afirmativa? Bom, na verdade, ele é uma composição de línguas, né? Então, podemos dizer que o Esperanto, 60% de seus radicais, suas raízes, tem origem nas línguas neolatinas. 30% ângulo-germânico e 10% em línguas eslavas. Na verdade, é uma composição. É algo bem organizado. E, sim, se é uma composição, Pois não. qual é a língua que mais contribui para o Esperanto, que mais está presente no Esperanto? Pronto, são as línguas neolatinas, derivadas do latim. Então, nós Inclusive temos, o português? Inclusive o português. Nós temos radicais do português, do francês, do italiano, né? Eu não sou assim, especialista em idiomas, não, mas nós encontramos radicais em vários idiomas. O Dr. Zamenhof, ele cuidou de se utilizar de radicais internacionais, das principais línguas, para compor o Esperanto. Isso ajuda a compreensão do idioma, com relação aos radicais, a palavra. Qual a posição da igreja em relação ao Esperanto? Você tem ideia de alguma missa que seja celebrada em Esperanto? Olha, nós temos a Rádio Vaticano, ela divulga em Esperanto.
Nós temos notícias que o Papa, o Bento XVI não tenho certeza, mas o Papa anterior, ele, nas suas mensagens, ele sempre falava Esperanto também, dentre os vários idiomas, né? E há missas em Esperanto. Agora, eu não tenho conhecimento se aqui no Brasil há ou qual o país em que isso acontece. E quanto a livros didáticos de Esperanto? Nós temos também livros didáticos, várias obras, né? Tanto aqui do Brasil quanto do exterior. Uma coisa interessante é que, com relação a livro didático ou qualquer obra, independente do país de origem, nós podemos utilizar esse livro, desde que certamente seja em Esperanto, né? Não existe, na realidade, não se pode afirmar que o Esperanto tenha sido um sucesso. Pode afirmar isso? Que tenha sido uma experiência bem-sucedida? Porque se não existe um único pueblo, um mísero pueblo que fale o Esperanto, então não foi bem-sucedida a língua, não é isso? Ou eu estou enganado? Na verdade, o Esperanto ele foi criado para ser um idioma internacional. O que quer dizer isso? Nós falamos o nosso idioma nacional e quando queremos conversar com pessoas, com cidadãos de outros países, utilizamos o Esperanto, porque é um idioma fácil de se aprender, regular, é neutro, não pertence a ninguém e ao mesmo tempo a todos. Então podemos dizer que sim, ele está obtendo sucesso nesse sentido, porque ele está realmente se tornando um idioma internacional. Não é o propósito que uma comunidade o domine, o tenha por língua exclusiva. Não é esse o propósito. Já houve algum filme só em Esperanto? Já algum filme. O que eu posso me recordar agora é de um filme nacional, inclusive, chamado Guerra da Malapérez, baseado no romance de Claude Piron. Esse filme é totalmente em Esperanto, com legenda em várias línguas. E sobre o futuro do Esperanto, o que é que Roberto Alves pode acrescentar? Futuro da língua. Uma coisa interessante aconteceu após a internet. Com a internet, o Esperanto se multiplicou, cresceu muito, né? Então, muitos jovens têm acesso facilmente à internet e ele se multiplicou muito. Então, a tendência realmente é crescer cada vez mais. Agora, eu não digo que nós não podemos dizer que o Esperanto vai ser adotado por um país, né, no futuro, porque realmente não é isso que nós esperamos. O nosso ideal é que ele seja falado por todos como segunda língua. É tanto que os esperantistas, né, eles defendem a diversidade linguística, ou seja, é importante que nós possamos aprender os vários idiomas, isso é muito importante, né? Mas quando vamos nos comunicar com pessoas de outros países, qualquer que seja o país, vamos usar o Esperanto, que você não gasta dinheiro aprendendo, todos têm acesso, é neutro, não pertence a ninguém, é uma língua democrática, verdadeiramente. Você admite que no futuro possa haver uma moeda em Esperanto? Um dinheiro em Esperanto? Então, é interessante que já houve alguns anos, muitos anos, uma tentativa de criar uma moeda em Esperanto, mas apenas como símbolo, né? Não, eu não acredito. Isso aí não faz parte dos planos dos esperantistas, ter moeda em Esperanto. Porque a moeda ela pertence a um país, né? O Esperanto é de todos. Então, isso não faz parte dos nossos planos. Roberto, já houve um cálculo a respeito de quantas pessoas no mundo conseguem falar o Esperanto? É interessante que realmente as pessoas querem saber, mas é uma informação muito difícil, né? Agora, estima-se que em torno de 2 milhões, em média, nós não temos assim ideia, porque as pessoas aprendem atualmente pela internet, então é muito difícil saber. Agora, nós temos congressos internacionais, todos os anos, por exemplo, que se reúnem em média 1.500 a 2.000 esperantistas. Roberto, existe aqui em Fortaleza curso particular de Esperanto, que a pessoa possa se matricular, aquela pessoa sequiosa de tomar conhecimento da língua e até de falar a língua? Pode. Então, na nossa associação de Esperanto, né, a curso de Esperanto, e mais importante é na Universidade Federal do Ceará, onde também nós temos curso de Esperanto, né? Quem quiser obter informações, o site é www.esperanto.ufc.br. Qual é a posição do Esperanto
nos Estados Unidos hoje? Muito bem. Nos Estados Unidos, nós temos uma fundação americana, né, que financia um site muito importante para nós, onde há curso de Esperanto, também muitas informações. É um site de caráter também internacional. Chama-se lerno.net. Né? Então, há muitos americanos, autores esperantistas, que se dedicam ao Esperanto com cursos muito importantes. Como se diz em Esperanto, eu vou lhe matar. Mi mortigos vim. Voltaremos, mas só depois de nossos benditos comerciais.